Olá, meu irmão e minha irmã, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida, sobre a vida da sua família. Quero, neste dia, refletir com os irmãos sobre o tema o pão da vida. O pão da vida. Você poderá estar abrindo assim, convido você a abrir a palavra do Senhor em João, apóstolo João, capítulo 6, estarei lendo do verso 32 ao verso 40. João, capítulo 6, do verso 32 ao 40. Replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu. Pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Feche os teus olhos, meu irmão e minha irmã. Senhor Jesus, pedimos nesse momento, ó Pai, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor fale aos nossos corações através da Tua Palavra. Que a Tua Palavra nesse momento, ó Deus, possa nos mostrar o quão poderoso é o nosso Deus, o quão bondoso o Senhor é. Que a Tua Palavra, Senhor, possa transformar as nossas vidas, mostrar aquilo que precisa ser mudado em nosso viver. É tudo que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Quero nesse dia falar com os irmãos um pouco sobre o tema Jesus, o pão da vida. Jesus, o pão da vida. Esse pão que é verdadeiro, esse pão que desceu do céu, esse pão que sacia a nossa fome e a nossa sede. Esse pão que deixou a sua glória, habitou entre nós, sofreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive está à destra de Deus Pai. Este é o pão da vida. E o seu nome é Jesus Cristo. Quero pedir para você, meu irmão e minha irmã, para deixar a sua Bíblia ou o seu aplicativo aberto, pois estarei sempre voltando aos versos do texto bíblico, e assim você poderá estar me acompanhando na exposição da palavra do Senhor. Nessa passagem que acabamos de ler do Evangelho de João, evangelho esse que foi escrito por volta do ano 90 depois de Cristo, o apóstolo João registra um momento em que Jesus responde algumas perguntas que foram feitas pela multidão que o seguia. Se nós olharmos um pouco para os versos anteriores, meus irmãos, veremos que Jesus havia acabado de atravessar o mar da Galileia com seus discípulos rumo a Cafarnaum. E se os irmãos olharem para os versos 16 até o verso 21
verso 16 até o verso 21, vamos ver também que é nesse trajeto para Cafarnaum que Jesus anda sobre o mar. Jesus ele vai até o encontro dos seus discípulos andando sobre as águas, e logo depois eles chegam ao seu destino. Então é nesse contexto de Jesus indo com os seus discípulos para Cafarnaum que acontece essa passagem bíblica. Jesus e seus discípulos, eles haviam acabado de sair do outro lado da margem do Mar da Galileia, que é o de Tiberíades, como é narrado aqui no Evangelho de João, e a multidão, vendo que Jesus e nem os seus discípulos estavam mais naquela região, partiram também para Cafarnaum, para assim o encontrá-lo. E assim que a multidão o encontrou, começaram a fazer algumas perguntas para o Mestre Jesus. As perguntas que a multidão fizeram para Jesus começam já no verso 25 do capítulo 6 de João. Mas hoje eu quero apenas falar e destacar a partir do verso 32 ao 40. Acompanhe comigo, meu irmão e minha irmã, o verso 32. O verso 32 nos diz assim: replicou-lhes Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Então aqui, meus irmãos, Jesus está respondendo uma pergunta que a multidão havia feito. E essa pergunta nós encontramos sobre o verso 31, que diz assim: a multidão diz: nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. E a resposta de Jesus para a multidão foi de que não foi Moisés que vos deu o pão do céu, não foi Moisés que vos deu o pão verdadeiro. Jesus está aqui, meus irmãos, claramente corrigindo a multidão. Jesus está dizendo que o maná que era enviado por Deus ao povo israelita diariamente para os seus sustentos durante a peregrinação no deserto, não era de Moisés, não vinha de Moisés, mas vinha somente do nosso Deus Todo-Poderoso. E é por isso que no final do verso 32, vemos Jesus afirmando que o verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. Jesus está dizendo que somente o Pai pode oferecer o pão verdadeiro, o verdadeiro pão do céu. No verso 33, Jesus diz assim: porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. O pão de Deus é aquele que desceu do céu, é aquele que deixou a sua glória para morrer pelos nossos pecados. João capítulo 1, verso 29, diz que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus desceu para dar a sua vida ao mundo, para trazer salvação. E é por isso que em João capítulo 3:16, um texto bastante conhecido, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Em João capítulo 8, verso 12, Jesus diz também: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Jesus deixa muito claro para a multidão, meus irmãos, que somente Ele é o pão da vida, que somente Ele é o pão que desceu do céu para dar a sua vida ao mundo, para que por meio dele fôssemos reconciliados com Deus. Jesus nos oferece uma nova vida, uma nova aliança. No verso 24, acompanhe comigo no verso 24, vamos ver que a multidão diz assim para o Mestre Jesus: então lhe disseram: Senhor,
dá-nos sempre desse pão. O interessante deste verso, meus irmãos, é que a multidão havia presenciado alguns milagres de Jesus. Por exemplo, a multidão havia presenciado a multiplicação dos pães e peixes, que está descrito a partir do verso 6 de João. A multidão, portanto, havia comido do pão que nos alimenta fisicamente. Mas o que Jesus estava dizendo não era deste pão que sacia a nossa fome física. Podemos ver também lá no verso 26 que Jesus diz assim: vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. A multidão aqui, meus irmãos, queria apenas as dádivas de Jesus, queria ver mais milagres de Jesus, queria tirar a prova de que ele era realmente o Filho de Deus. O pão que a multidão queria não era o pão de Deus, não era o pão de Jesus, não era o pão verdadeiro. A multidão não estava interessada no pão eterno que Jesus tinha para lhes oferecer. Mas a multidão buscava apenas algo que era temporário, para o agora, para o meu benefício. E até hoje é assim, meus irmãos. As pessoas, elas vão até o encontro de Jesus com interesses em seus corações, querendo apenas receber milagres, querendo apenas receber bênçãos e mais bênçãos, querendo posses, bens materiais, querem prosperidade, querem que suas vontades sejam atendidas, mas poucos verdadeiramente vão até Jesus por amor, sem interesses. A multidão queria o pão de Moisés, mas o pão que Jesus estava oferecendo e ensinando era outro. É por isso que no verso 35 Jesus vai responder à multidão dizendo, verso 35, declarou-lhes, pois, Jesus: eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. O que Jesus está oferecendo para aqueles que lhe ouvem é um pão verdadeiro, é um pão eterno, é um pão que irá saciar toda a nossa fome, é um pão que irá preencher todo o vazio do nosso coração, é um pão que nos trará vida, luz, esperança, uma razão para o nosso viver. Há muitas pessoas hoje em dia com fome, vivendo com fome na alma, meus irmãos. Há muitas pessoas procurando um sentido para o seu viver. Há muitas pessoas tentando saciar a sua fome com as coisas que são deste mundo. Há muitas pessoas tentando saciar esta fome com os prazeres da carne, com os prazeres que este mundo pode nos oferecer. E por isso, meus irmãos, que quando nós ouvimos alguns testemunhos, algumas pessoas dizem que sentiam um vazio em seus corações, sentiam fome de algo, mas nada do que elas faziam, nada do que elas buscavam era capaz de saciar esse vazio do coração, essa fome que elas sentiam. Pois através das palavras do nosso Mestre e Salvador Jesus Cristo, nós aprendemos que nada neste mundo, nada deste mundo pode saciar a nossa fome, a não ser Jesus Cristo. Só Jesus pode saciar a nossa fome, porque Ele é o pão da vida, Ele é o pão verdadeiro, Ele é o pão que nos sustenta e nos alimenta por completo. Mas Jesus, ainda sobre o verso 35, Jesus diz assim: e o que crê em mim jamais terá sede, e o que crê em mim jamais terá sede. Jesus nos diz também em João capítulo 7, verso 37 a 38, que se alguém tem sede, venha até mim e beba. Quem
crer em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Se você está com sede, meu irmão, se você está com fome, busque a Jesus de todo o seu coração. Jesus ainda, perante a mulher samaritana que havia ido tirar água do poço de Jacó, diz assim: quem beber desta água terá sede outra vez, se referindo à água do poço. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. João capítulo 4, 13 a 14. Jesus está dizendo que a água do poço, a água a qual nós bebemos hoje em dia para saciar a nossa sede física, é algo momentâneo, é algo passageiro, mas a água que Jesus nos oferece é uma água a jorrar para a vida eterna. Todo aquele que crê em mim, todo aquele que crê que eu sou Filho de Deus, o Verbo que se fez carne, a única salvação e esperança para os perdidos, este nunca mais voltará a ter fome, nunca mais voltará a ter sede. Verso 36, porém eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Aqui Jesus está falando que, embora vocês já tenham me visto, embora vocês tenham visto os milagres e tudo o que eu realizei, mesmo assim vocês ainda não creram em mim. Nós vamos entender um pouco melhor o verso 36, meus irmãos, se nós formos lá para o capítulo 10 de João, os versos 26 a 27 nos dizem que, Jesus diz, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. A multidão havia visto Jesus, a multidão seguia Jesus, mas poucos verdadeiramente creram que ele era o Filho de Deus. Jesus também, perante Tomé, disse: bem-aventurados os que não viram e creram. Há muitas pessoas hoje em dia que dizem: eu só acredito vendo, eu preciso de uma prova real, algo que seja palpável e visível, eu preciso que existam provas científicas, provas históricas de que Jesus existiu. Hoje em dia eu preciso provas, preciso vídeos, imagens. Há muitos falsos profetas também hoje em dia, meus irmãos, falando em nome de Deus. Há muitas pessoas que dizem que Jesus é legal, Jesus é um homem bom, pessoas que têm uma certa simpatia por Jesus, mas de fato, quantos verdadeiramente creem que Ele é o pão da vida, que Ele é o pão de Deus que desceu do céu? É por isso que Jesus disse: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração não está em mim. Mateus capítulo 15, verso 8. Crer, meus irmãos, significa confiarmos totalmente em Jesus. É colocarmos nossas vidas 100% diante dEle. É nós dependermos dEle. Crer vai muito além do que apenas acreditar. Mas crer é nós nos lançarmos em seus braços.
é nos lançarmos nos braços de Jesus, é Jesus assumir o comando de nossas vidas, crendo que Ele é o nosso sustento e esperança. Crer é entregarmos todo o nosso coração, tudo o que somos, tudo o que temos para a glória de Deus. É amar o nosso Senhor de todo o nosso coração, de toda a nossa alma e de todo o nosso pensamento. Crer, meus irmãos, é declararmos que já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Crer é confiarmos que Jesus está conosco, cuidando de nossas vidas, nos protegendo e nos dando força e esperança. É preciso crer, meus irmãos, é preciso crer que Jesus é o pão da vida, o pão que desceu do céu. Verso 37. Verso 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Jesus está dizendo que ninguém pode por vontade própria, pode crer nele. Mas a fé que é gerada em nossos corações, meus irmãos, é um dom de Deus, é um presente de Deus a nós. Por isso que em João capítulo 15, verso 16, Jesus disse: não foste vós que me escolhestes, mas ao contrário, eu vos escolhi a vós e vos designei para irdes e dardes frutos, e fruto que permaneça. Não há como, meus irmãos, alguém vir até Jesus sem a ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, pois é o Espírito Santo de Deus que nos convence de nossos pecados. Devido à nossa depravação total, não há como nós escolhermos a Deus, não há como, a não ser que o Espírito Santo de Deus venha até nós e nos transforme, e nos mostre o quão pecadores somos, diante de um Deus que é santo, santo, santo. Efésios capítulo 1, verso 4: porquanto Deus nos escolheu antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Somos filhos de Deus, fomos salvos para a glória do nosso Deus. Verso 38: porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Jesus está aqui afirmando, meus irmãos, que Ele veio a este mundo para cumprir a vontade do Pai. E é por isso também que Jesus nos disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Vemos Jesus também antes da crucificação dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, entretanto não seja feita a minha vontade, mas o que tu desejas. Como filhos do Rei Altíssimo, meus irmãos, somos chamados a viver a imagem e semelhança do Filho de Deus. Assim como Jesus cumpriu a vontade de Deus, somos chamados também a vivermos no centro da vontade do Pai. Mateus capítulo 7, verso 21, Jesus disse: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que estás nos céus. Uma reflexão para todos nós, para pensarmos: será, meus irmãos, que estamos vivendo no centro da vontade de Deus? Será que temos buscado em fazer a Tua vontade? Será que estamos vivendo de acordo com a vontade do Pai?
Será, meus irmãos, que diante dos nossos planos, diante dos nossos sonhos, temos falado para o Senhor: Senhor, faça a Tua vontade sobre a minha vida, faça a Tua vontade sobre a vida da minha família. A palavra do Senhor nos diz em Provérbios, capítulo 16, verso 1, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. A resposta certa não está em nós, não está em nossas convicções e muito menos em nossos achismos. Temos a prepotência, irmãos, de acharmos que sabemos o que é o melhor para nós. Temos a prepotência de acharmos que sabemos qual é o melhor caminho. Mas enganoso é o nosso coração. Precisamos, meus irmãos, vivermos no centro da vontade do Pai, para que possamos experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, verso 2. Caminhando para o final, meu irmão e minha irmã, quero ler os 2 últimos versos de João, capítulo 6, os versos 39 a 40. E a vontade de quem me enviou é esta, que nenhum eu perca de todos os que me deu, pelo contrário, eu ressuscitarei no último dia. De fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No verso 39, meus irmãos, podemos entender que todo aquele que crer em Jesus tem a sua salvação segura. Todo aquele que se arrepender, todo aquele que declarar Jesus como seu Salvador, tem a sua salvação segura. Pois Jesus é muito claro ao dizer que nenhum eu perca. Em Jesus não apenas temos a certeza da nossa salvação, meus irmãos, mas também temos a promessa de uma vida eterna. Todo homem que crê que Jesus é o Filho de Deus, o pão que desceu do céu para morrer numa cruz pelos nossos pecados, o pão que desceu do céu para beber todo o cálice da ira de Deus, e na cruz do Calvário declarou: está consumado. Está consumado. Mas Ele venceu a morte. Ele venceu a morte, ressuscitando ao terceiro dia, e vivo está à destra de Deus Pai. E um dia, meus irmãos, Ele voltará para buscar a sua igreja. Ele voltará para buscar a sua igreja, para assim reinarmos eternamente com Ele. Creia nisso. Creia no pão da vida. Jesus é o pão da vida. Que o Espírito Santo de Deus assim te abençoe, meu irmão e minha irmã, através do meditar da palavra do Senhor. Feche os teus olhos. Senhor Jesus, eu te louvo, eu te agradeço, ó Pai, porque um dia o Senhor desceu do céu, o Senhor se humilhou, o Senhor levou as nossas dores sobre si, o Senhor nos salvou de nossos pecados, ó Pai, o Senhor nos trouxe salvação, o Senhor nos trouxe luz, o Senhor nos trouxe esperança para o nosso viver, o Senhor nos trouxe uma nova aliança, Pai. E através do seu sacrifício, nós temos hoje acesso ao Pai. O Senhor, ó Deus, nos resgatou do império das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Obrigado, Jesus, pela tua salvação. Obrigado, Senhor Jesus, por ser o pão da nossa vida,
o pão que nos alimenta, o pão que nos dá força, o pão que restaura todo o nosso ser, o pão que nos cura, Senhor. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado por nos sustentar, ó Pai, tanto fisicamente como espiritualmente. Obrigado pelas Tuas provisões em nossas vidas, Senhor. E que possamos sempre declarar que o Senhor é o pão da vida, que o Senhor é o pão que desceu do céu para morrer na cruz pelos nossos pecados, para nos trazer salvação, para nos trazer a promessa de uma vida eterna, Deus. Em nome de Jesus, te louvamos e te agradecemos. Amém.